a gente está recebendo aqui, tendo o prazer de receber a gestora de RH, que é a Michele Di Giacomo, já está aqui com a gente. Tudo bem, Michele? Como é que você está? Obrigado pela sua participação, pela presença aqui no nosso Jornal do Continente, né? Bom, na verdade, assim, dá para a gente perceber que as empresas estão já querendo estimular o seu funcionário, o seu colaborador a ter, por exemplo, trabalho em home office, quer dizer, dentro da sua própria casa ou mesmo em coworking. Dá para perceber essa tendência, por exemplo, das empresas? Dá para perceber uma tendência das empresas em aceitar o que os colaboradores estão pedindo. Está cada vez mais comum os colaboradores ou candidatos do mercado de trabalho quererem trabalhar dentro de casa. Muitas vezes por causa do trânsito de Florianópolis ou porque realmente prefere se concentrar, ter mais foco no trabalho. Certo. Então eu vejo mais na experiência o contrário. Mas as empresas estão se atualizando, a lei já veio aí para isso, então com a reforma trabalhista já tem uma lei de home office. Não é simplesmente deixar a pessoa trabalhando dentro de casa de forma solta. Pois é, como é que vai funcionar isso? Quer dizer, questão de horário, ponto, né, para bater? Não, vai ter mais ponto, assim, ou vai ter um ponto eletrônico pela internet? Normalmente tem registro, sim. Precisa ter para a empresa não se comprometer em deixar a pessoa livre fazendo muita hora extra. Porque a lei ela libera trabalhar dentro de casa, mas ela não muda nada a questão de hora extra. Entendi. Então a lei de hora extra ela continua exatamente igual, mas precisa sim ter um registro. Várias empresas de sistema de ponto já têm registros que não aquele do dedinho presencial, mas sim online, que já estão sendo homologados também. E aí o controle de produtividade, né? A gente fala mais principalmente em empresa de tecnologia e até órgão público, que o controle da produtividade ele é maior do que o controle de carga horária. Então, órgãos públicos, por exemplo, fazem a pessoa trabalhar mais, entregar mais processos analisados, por exemplo, do que se estivesse trabalhando dentro do órgão público em si, né, fisicamente. Olha só. E tem alguma pesquisa, por exemplo, algum dado que mostra que as pessoas hoje, ou mostra pelo menos a satisfação dessas pessoas trabalhando em casa, quer dizer, elas têm mais produtividade mesmo ou isso não tem funcionado muito? Como é que você vê isso? Depende muito do perfil do colaborador. Se ele tem responsabilidade, sim, funciona bastante. Se tem uma gestão efetiva também dos líderes em cima dos liderados, também funciona bastante. O problema é que a gente perde um pouco, às vezes, agilidade ou inovação na empresa, né? A gente não está ali do lado para fazer as coisas acontecerem tão rápido. Acontece que, às vezes, a internet não está tão legal, então isso muda um pouquinho. Mas é uma prática, sim. Agora, dá para a gente perceber que essas relações todas de trabalho estão mudando principalmente pela ajuda da tecnologia, né? Como é que você vê isso? Pela ajuda da tecnologia. Antigamente a gente não conseguiria fazer isso, hoje tem inúmeros sistemas que dá para fazer ligação, não é só o Skype, que é mais famoso, mas consegue fazer muito rápido. E quando a gente fala em pesquisa, que tu perguntou antes de satisfação dos colaboradores em relação a isso, tem muita pesquisa interna. Hoje o próprio GPTW nos entrega resultados assim, ou quando a gente faz pesquisa de clima, ou uma pesquisa de satisfação mesmo de colaborador, eles pedem muito para trabalhar de casa ou para ter horário flexível. Quando a gente fala em cargo de tecnologia, de desenvolvimento de sistema, por exemplo, tem muita gente que gosta de jogar de madrugada. Então eles falam, poxa, deixa eu começar a trabalhar das 2 da tarde até as 10 da noite. Então tem alguns impeditivos legais, mas a gente vê o pessoal pedindo demais isso. Olha só, e você vê que é uma tendência mundial disso, quer dizer, ou até mesmo aqui, vamos falar do Brasil, né? As empresas cada vez mais, claro, tirando aquelas que realmente, em que realmente o profissional precisa estar na empresa, às vezes no chão de fábrica, alguma coisa assim e tal. Mas é mais empresa de tecnologia que está com essa tendência. É mais empresa de tecnologia, por conta da função. De produtos, talvez. Exatamente. Agora, a área de suporte técnico, a gente já tem impeditivo técnico mesmo, de acesso ao sistema, ou segurança da informação, ou o próprio telefone, que aí vai dificultar um pouco. Dá para fazer? Dá para fazer, mas dificulta um pouquinho mais. Às vezes a área administrativa, que precisa ter muito contato rápido também, não é tão fácil, mas já vejo sim vagas abrindo nesse perfil. Então tem empresas pequenas que conseguem fazer e tem empresas grandes que já estavam acostumadas com essa metodologia que também fazem. Aqui em Florianópolis, eu já vi algumas empresas extinguir completamente o escritório físico para liberar somente remoto. E aí com metodologia própria de gestão de projetos, por exemplo, consegue fazer essa gestão de uma forma muito legal. Não perde produtividade, pelo contrário, ganha. Agora, essa relação no caso do RH, né, dos recursos humanos lá com esses funcionários, também muda e aí os funcionários também têm que entrar numa série de regras, né? Tem empresa que deixa regra, tem empresa que não. Tem empresa que fala que a única regra que tem que ter é ter a produtividade desenhada lá, exatamente. E agora tem empresa que era mais tradicional e está tentando se ambientar a essa nova regra, que aí já coloca um monte de tópico lá para o colaborador seguir e aí já não fica uma coisa muito flexível, né? Fica mais chatinho.
mas também é um passo para a evolução, é um passo para esse novo mundo. Sem dúvida. E a gente percebe que Florianópolis, como é um polo já tecnológico, né? Tem outras cidades também, como Blumenau, Chapecó também está entrando nessa tendência. Quer dizer, nessas cidades aqui fica mais visível essa questão tecnológica e essas relações de trabalho diferentes. Sim. Você percebe isso em todo o estado? Sim. Floripa tem puxado muito isso. A gente está num polo de inovação, num ecossistema muito legal, que a gente está promovendo tanto home office quanto trabalho em comunidades, com coworkings. Isso inova muito, porque tem um benchmarking gigante, então a gente consegue perguntar para a pessoa do lado o que tem feito nas empresas dela, quais são as práticas, dá para tirar dúvida técnica, dá para aprender mais. Então isso promove o networking e aí fazendo esse benchmarking as coisas ficam muito mais agilizadas, né? Essa geração Y, Z gosta muito de trocar ideia. Claro. Então o coworking promove bastante. A CAT, que é a Associação Catarinense de Empresas de Tecnologia, promove demais, eles têm coworking lá. Então é muito legal. E essa questão de coworking também, ela já inova o próprio mercado. Eu estava vendo uma reportagem, em Nova York já tem empresa que faz administração de coworking, mas em bar, por exemplo. Em bar, em restaurante, em pub. Olha só. Então não precisa ser um espaço para coworking. Pode ser um bar que não está sendo utilizado em algumas horas. E aí as pessoas ganham dinheiro com isso e todo mundo troca ideia, tem café, num ambiente mais descontraído. Um ambiente descontraído, tem as mesinhas vagas ali e tal, já toma alguma coisa, um aperitivo. Exato. Todo mundo sai ganhando. Quer dizer que é uma tendência mundial mesmo isso? Coworking, home office também. A gente no Brasil está indo, né? Está engatinhando ainda. Mas, sim, vem muita coisa lá do Vale do Silício, vem muita coisa dos Estados Unidos, Europa também. Muita coisa que a gente tem que aprender também, que a gente tem que aprender a fazer. Por exemplo, nos Estados Unidos é muito mais comum do que aqui no Brasil. É muito mais comum, as regras lá são muito mais claras, o norte-americano é muito mais objetivo, é quase zero mimimi nas relações de trabalho. Zero mimimi. Então, ou o negócio acontece ou não acontece. Aqui no Brasil a gente é muito enrolado ainda em vários fatores, né? E principalmente para conseguir medir produtividade. Lá acaba sendo mais para frente. Porque aqui parece que a impressão que dá é que o Estado cuida muito ainda das empresas, né? Não solta muito a relação de trabalho entre empresário e funcionário. Muito. Né? E eu entendo porque não tem uma legislação própria para a empresa de tecnologia. Exato. É a mesma para chão de fábrica, para a empresa de TI. E não adianta, a relação é completamente diferente. É completamente diferente, exatamente. Justamente até por causa disso, da flexibilização do trabalho. Exatamente. Que coisa. Tá certo. Olha, Michele Di Giacomo, que é gestora de RH, te agradeço muito aqui pela presença, né, por ter esclarecido algumas questões para a gente. E volte sempre que tiver mais novidades nessa área aqui, porque a gente gosta de ouvir novidades. Muito obrigada. Obrigado, Michele.